Talvez a pior parte não seja perceber que o tempo está passando, mas perceber que você assistiu ele passar sem realmente viver nada. Existe um tipo de dor que quase ninguém percebe no começo, porque ela não chega como tragédia. Não chega destruindo tudo. Não chega arrancando algo de você de uma vez. Ela chega silenciosa, disfarçada de rotina, disfarçada de cansaço, disfarçada de amanhã eu começo. E quando você percebe, meses desapareceram. Depois anos. E a sensação é estranha, porque tecnicamente você esteve vivo o tempo inteiro. Você acordou, trabalhou, conversou, resolveu problemas, sobreviveu aos dias. Mas em algum lugar no meio disso tudo, você parou de avançar. E o mais assustador é que isso acontece devagar o suficiente para parecer normal. Você começa acreditando que está apenas em uma fase ruim, que está cansado, que precisa organizar algumas coisas antes de realmente focar na própria vida. Então você empurra planos para depois. Adia decisões importantes. Ignora vontades antigas. Diz para si mesmo que ainda existe tempo. E essa frase parece inocente, até virar um hábito mental. Ainda existe tempo, só que enquanto você repete isso, o tempo continua indo embora. E talvez seja isso que ninguém te fala de forma honesta. A vida raramente destrói alguém de maneira explosiva. Na maioria das vezes, ela desgasta. Ela vai te anestesiando aos poucos. Vai transformando sonhos em pensamentos distantes. Vai reduzindo sua ambição até você começar a aceitar uma versão menor de si mesmo. E o problema é que o ser humano se adapta a quase tudo. Até ao vazio. Até à frustração. Até à própria infelicidade. Principalmente quando ela acontece em pequenas doses diárias. Vamos dar um nome para isso. Vamos chamar de Daniel. Daniel não era alguém sem potencial. Pelo contrário. Ele tinha ideias. Tinha objetivos. Tinha aquela sensação constante de que poderia construir algo maior para a própria vida. E talvez isso fosse justamente o que mais machucava. Porque quando alguém não espera nada de si mesmo, o vazio não pesa tanto. Mas quando você sente que poderia ser mais, cada dia parado começa a parecer uma forma silenciosa de autodestruição. Só que Daniel tinha um comportamento que parecia inofensivo. Ele estava sempre assistindo a vida, ao invés de participar dela. Assistia vídeos sobre mudança. Assistia pessoas evoluindo. Assistia histórias inspiradoras. Assistia oportunidades passando. Assistia o tempo indo embora. Mas agir mesmo, quase nunca. E isso criou uma ilusão perigosa. A sensação de proximidade com a mudança. Porque consumir evolução parece evolução. Pensar parece progresso. Planejar parece movimento. Mas não é. E existe um momento muito específico em que a mente começa a perceber isso. Um momento desconfortável onde você entende que está emocionalmente cansado, não porque fez demais, mas porque passou tempo demais pensando sobre uma vida que nunca começou de verdade. Daniel começou a sentir isso nos momentos mais silenciosos do dia. À noite. Quando o celular desligava. Quando não existia distração suficiente para esconder os próprios pensamentos. Era ali que vinha a pergunta que ele evitava há anos. O que eu estou fazendo com a minha vida? E perguntas assim assustam. Porque elas quebram a anestesia. Elas obrigam você a olhar para a realidade sem filtro, sem motivação falsa, sem frases bonitas. Só você, e a percepção de que o tempo não está esperando ninguém. Só que a mente humana odeia encarar isso diretamente. Então ela cria conforto, distração, ruído, pequenos prazeres rápidos. Qualquer coisa que impeça você de perceber que os dias estão se repetindo. E Daniel fazia exatamente isso. Sempre que sentia desconforto, buscava escape. Mais vídeos. Mais entretenimento. Mais promessas de que um dia faria diferente. Mas o um dia nunca chegava. Porque existe uma armadilha invisível em viver apenas dentro da própria cabeça. Lá dentro tudo parece possível. Você imagina a rotina perfeita. A versão disciplinada de si mesmo. O futuro onde finalmente dá certo. Só que imaginar uma vida e construir uma vida são coisas completamente diferentes. E uma delas exige desconforto real. A verdade começou a atingir Daniel de forma lenta.
Primeiro veio a sensação de atraso. Depois veio a comparação. Ver pessoas avançando enquanto ele continuava no mesmo lugar. Mas o pior não era a inveja. Era perceber que ele também poderia estar avançando, se tivesse começado quando disse que começaria. Isso destrói por dentro. Porque em algum momento você entende que não foi o mundo que te parou. Foi a repetição das pequenas fugas. Foi o hábito de adiar. Foi a escolha constante do conforto imediato. E quase ninguém percebe o peso disso no início. Porque o preço das distrações não é cobrado na hora. Ele é cobrado no futuro. Em forma de arrependimento. Daniel começou a notar algo perturbador. Os dias estavam ficando rápidos demais. Segunda virava sexta em um instante. Os meses começaram a se misturar. Datas importantes chegavam sem impacto emocional. Como se ele estivesse vivendo no piloto automático. E talvez você já tenha sentido isso também. Aquela sensação de olhar para trás e perceber que não consegue lembrar claramente dos últimos meses, porque todos foram iguais. Isso acontece quando você para de viver conscientemente. Quando apenas reage ao dia. Acorda. Consome. Resolve urgências. Se distrai. Dorme. Repete. E no meio disso tudo, sua própria vida fica em segundo plano. Daniel percebeu que estava esperando sentir vontade para começar. Esperando motivação. Esperando confiança. Esperando clareza absoluta. Mas o tempo não exige que você esteja pronto. Ele continua passando do mesmo jeito. Com você agindo. Ou não. E essa talvez seja uma das verdades mais brutais da vida adulta. Ninguém vem te salvar do desperdício do próprio tempo. Ninguém aparece para interromper o ciclo. Ninguém acorda você no momento perfeito. Porque o momento perfeito não existe. Existe apenas o instante em que você finalmente se cansa de assistir. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Não houve transformação cinematográfica. Não houve uma explosão de motivação. Houve apenas exaustão. A exaustão de perceber que estava vivendo como espectador da própria existência. E isso mudou algo dentro dele. Porque pela primeira vez, ele parou de perguntar como mudar minha vida. E começou a perguntar algo muito mais importante. Por que eu continuo fugindo dela? Essa pergunta muda tudo. Porque obriga você a perceber que muitas vezes o problema não é falta de capacidade. É medo. Medo de tentar de verdade. Medo de falhar publicamente. Medo de descobrir que o sonho talvez seja mais difícil do que parecia na imaginação. Então a mente prefere permanecer consumindo possibilidades, ao invés de enfrentar realidade. Só que realidade é o único lugar onde a mudança acontece. E Daniel começou a entender isso. Ele percebeu que estava esperando uma emoção forte o suficiente para transformar seu comportamento automaticamente. Mas emoções passam. Até as intensas. O que muda alguém de verdade não é intensidade emocional. É decisão repetida. Só que isso parece pequeno demais, sem glamour, sem impacto imediato, sem aquela sensação épica de recomeço. E exatamente por isso quase ninguém consegue sustentar. Porque as pessoas querem sentir transformação antes de construir transformação. Daniel começou diferente dessa vez. Pequeno. Quase invisível. Menos promessa. Mais ação. Menos pensamento. Mais presença. Ele começou a prestar atenção em quantas horas entregava para distrações sem perceber. Quantas oportunidades ignorava. Quantas vezes dizia depois. E o mais desconfortável foi perceber que sua vida não estava sendo destruída por grandes erros, mas por pequenas omissões repetidas diariamente. Isso dói. Porque elimina desculpas. Você percebe que o tempo não foi roubado, foi entregue. Entregue em parcelas pequenas, silenciosas, quase invisíveis. E então Daniel começou a recuperar algo que não sentia havia muito tempo. Controle. Não controle perfeito. Não uma transformação absurda. Mas controle suficiente para perceber que ainda existia direção. E quando alguém sente direção, a mente muda. Porque o desespero normalmente não vem da dificuldade. Vem da sensação de estar parado. Daniel percebeu que não precisava mudar tudo de uma vez. Precisava apenas parar de abandonar a própria vida diariamente. Então ele começou a agir mesmo sem vontade.
mesmo sem confiança, mesmo sem certeza. E isso criou algo poderoso. Evidência. Evidência de que ele conseguia continuar. E continuar muda alguém mais do que motivação jamais mudaria. Porque motivação é emoção. Continuidade é identidade. Pouco a pouco, a vida começou a ganhar peso novamente. Os dias deixaram de parecer tão vazios. As horas começaram a ter intenção. Ele voltou a sentir presença. E isso é raro hoje em dia. As pessoas estão em todos os lugares, menos no próprio momento. Sempre distraídas. Sempre consumindo. Sempre fugindo do silêncio. Porque o silêncio revela atraso, revela medo, revela insatisfação. Mas também revela a verdade. E Daniel finalmente encarou a dele. A vida estava passando, e ele estava assistindo. Só que agora havia algo diferente. Ele não queria mais assistir. Queria participar. Mesmo imperfeito. Mesmo atrasado. Mesmo inseguro. Porque existe uma coisa que muda completamente o rumo de alguém. O instante em que ela entende que começar tarde ainda é infinitamente melhor do que nunca começar. E talvez seja exatamente isso que você precise ouvir agora. Talvez você esteja esperando sentir certeza absoluta antes de agir. Talvez esteja esperando a versão motivada de si mesmo aparecer. Talvez esteja acreditando que ainda existe muito tempo. Mas a verdade é que a vida já está acontecendo. Nesse exato momento. Enquanto você pensa. Enquanto você hesita. Enquanto você adia. E isso assusta. Porque significa que não decidir também é uma decisão. Ficar parado também constrói um futuro. Um futuro feito de arrependimento acumulado. Daniel percebeu isso antes que fosse tarde demais. E talvez esse seja o seu momento também. O momento de parar de viver apenas na imaginação. Parar de assistir outras pessoas construindo enquanto você apenas observa. Parar de esperar que alguma emoção mágica transforme sua vida automaticamente. Porque ninguém muda assistindo. Você muda participando. Errando. Tentando. Continuando. Mesmo quando parece pequeno. Mesmo quando ninguém percebe. Mesmo quando ainda não existe resultado. Porque no fim, a vida não é construída nos grandes momentos que você imagina. Ela é construída nas pequenas decisões silenciosas que você repete todos os dias. E agora existe uma pergunta que você provavelmente já sabe responder. Se continuar vivendo exatamente da forma que vive hoje, onde estará daqui a alguns anos? Ainda assistindo? Ainda esperando? Ainda prometendo que vai começar? Ou finalmente vivendo de verdade? Comenta aqui embaixo qual parte da sua vida você percebeu que está apenas assistindo, ao invés de participar. Deixa o like se você entendeu que o tempo não vai parar esperando você se sentir pronto. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não romantiza procrastinação disfarçada de preparação. Aqui a gente aprende a acordar antes que a vida inteira passe diante dos nossos olhos. Agora a decisão é sua.